Olá, aventureiros das sombras! Vocês estão prontos para uma história que vai gelar o seu sangue e fazer com que você repense cada barulho na calada da noite? Hoje iremos mergulhar nas profundezas obscuras de uma fábrica de gelo, onde a lenda se torna realidade e o medo é a única certeza. Uma história incrível e aterrorizante. Quem será o lobisomem? Você consegue descobrir? Vocês estão prontos para enfrentar a verdade por trás do lobisomem da fábrica de gelo de Boa Vista? Então apertem os cintos, aventureiros, porque a noite vai ser longa e arrepiante. Olá, meu nome é Wilson e a história que eu vou contar aconteceu comigo em 1980, quando eu trabalhava como vigia noturno em uma antiga fábrica de gelo de Boa Vista, Roraima. Naquela época, eu com meus 26 anos, havia recentemente me mudado para a cidade e conseguido uma indicação de trabalho de José Carlos, operador de máquinas da fábrica e amigo das antigas, que me apoiou muito quando precisei me mudar para Roraima. O trabalho era tranquilo, raramente tínhamos problemas com intrusos e estes eram facilmente resolvidos com advertências. Muitas vezes, José ficava na fábrica comigo para não precisar fazer todo o trajeto de volta a Mucajaí, município onde vivia. Porém, em uma dessas noites, algo que mudaria todo o meu modo de pensar em relação ao sobrenatural aconteceu. Naquela noite, a lua estava mais cheia e brilhante do que nunca, iluminando a paisagem com uma luz prateada. Eu estava fazendo minha ronda habitual, quando escutei um barulho estranho vindo do fundo do prédio. Era como se algo pesado fosse arrastado pelo chão de concreto. Fui até lá investigar, mas não encontrei nada fora do lugar. Por um momento, achei que fosse apenas minha imaginação. Mas então, escutei novamente, dessa vez mais perto. Meu coração acelerou. Eu dei um passo para trás e peguei minha lanterna, tentando controlar minha respiração. Eu sabia que algo estava errado. José também estava lá, e vendo meu estado, perguntou o que estava acontecendo. Expliquei para ele sobre o barulho e a sensação de que algo estranho estava acontecendo. José, sempre o cético, riu e disse que eu estava imaginando coisas, mas mesmo assim, decidimos ir juntos investigar a origem do barulho. Nós sabíamos que não deveria haver ninguém na fábrica naquela noite, a não ser nós e Ricardo, o outro vigia noturno. O que não esperávamos era o que iríamos encontrar lá no fundo da fábrica. Algo que iria colocar em prova a nossa coragem e questionar tudo o que achávamos saber sobre o mundo. Ao chegar lá, a porta da sala onde os mecânicos guardavam as ferramentas estava arrombada, e no canto da porta estava a mochila de Antônio, um dos mecânicos da fábrica. Antônio era um homem de poucas amizades e de poucas palavras, porém muito bom em mecânica e sempre cuidadoso com seu trabalho. À primeira vista, parecia um caso de roubo, mas muitas coisas passaram pela minha cabeça. Será que Antônio aproveitou a tranquilidade da noite para voltar e roubar as ferramentas? O que explica a mochila dele ali? Eu e José Carlos decidimos investigar mais a fundo, embora a escuridão da noite nos causasse certo desconforto. Nosso colega, Ricardo, outro vigia noturno, havia saído em sua ronda habitual e ficamos sozinhos no interior da fábrica. À medida que explorávamos o local, começamos a notar coisas estranhas. Pegadas grandes estampavam o chão de cimento do armazém e havia um cheiro forte e animalesco no ar, que parecia ter se impregnado nas paredes frias de concreto da fábrica. Não era o típico odor de óleo e suor que estávamos acostumados a encontrar, mas algo mais selvagem, mais primal. Rapidamente as coisas começaram a ficar assustadoras.
Barulhos estranhos vinham das profundezas da fábrica. Pareciam grunhidos e rosnados. Um arrepio gelado percorreu a minha espinha. Eu olhei para José Carlos. Ele estava tão assustado quanto eu. E foi então que vimos, ao fundo da fábrica, um vulto escuro e grande se movendo rapidamente. Procuramos algum lugar para nos esconder, mas o pavor era tanto que mal conseguíamos nos mover. Decidimos então correr para o escritório e trancar a porta. À medida que corríamos, os rosnados se tornavam mais altos, mais ferozes. Quando finalmente alcançamos o escritório, fechamos e trancamos a porta. O som aterrorizante parecia estar bem do lado de fora. Lá dentro, pudemos ouvir o som de garras arranhando o metal da porta. A criatura parecia furiosa. Podíamos ouvir seus grunhidos de raiva e frustração. Estávamos aterrorizados, sem saber o que fazer. Foi então que nos lembramos de Ricardo, que ainda não havia voltado da ronda. Será que a criatura já havia o encontrado? Com o desaparecimento de Ricardo em sua ronda, ficamos aflitos. Como sairíamos do escritório? O que era aquela criatura que estava atacando a porta? Tentei chamar Ricardo no rádio, porém, sem resposta. O homem havia mesmo desaparecido. Quando peguei o telefone para tentar chamar a polícia, percebi que as linhas estavam mudas. Foi então que as luzes se apagaram por completo. No escuro e com o silêncio que se seguiu, só se ouviu o nosso próprio respirar e o bater descompassado dos nossos corações. O som da criatura havia cessado, mas sabíamos que ainda estava lá fora. Aquela escuridão parecia mais profunda do que qualquer outra que já tínhamos experimentado. Era uma escuridão que podíamos sentir, uma escuridão que parecia nos engolir. Foi então que lembrei de Antônio. Ele sempre se metia em problemas, sempre estava envolvido com coisas estranhas. Ele era fechado, evitava contato com os outros e tinha um olhar que parecia sempre estar escondendo alguma coisa. E então havia a mochila. A mochila de Antônio jogada junto à porta arrombada. Era como se todas as peças começassem a se encaixar. Lembrei também de uma vez que Antônio havia se machucado no trabalho. Foi um corte pequeno, mas o sangue que brotou era mais escuro do que o normal. Ele rapidamente escondeu a mão ferida e se recusou a deixar qualquer um de nós ajudá-lo. Na época, parecia apenas uma de suas esquisitices, mas agora, pensando bem, fazia todo sentido. As lendas sempre falavam de lobisomens como criaturas altas, magras, com olhos que pareciam sempre estar olhando para algo que os outros não podiam ver. E Antônio se encaixava perfeitamente nessa descrição. Sempre desconfiado, sempre olhando por cima do ombro, e sempre com aquelas unhas compridas e sujas, e a barba que ele fazia questão de manter daquele jeito. Mas, então, se Antônio era o lobisomem, onde ele estava agora? E o que tinha acontecido com Ricardo? O silêncio do rádio era terrível, e a escuridão parecia cada vez mais pesada. A cada segundo que passava, sentíamos mais e mais a presença da criatura lá fora, esperando, observando. Decidi que era hora de sair e tentar pedir ajuda. Pedi que José ficasse no escritório, em segurança, e com a porta trancada. Peguei minha lanterna e saí cuidadosamente do escritório. A porta, para variar, ficou rangendo enquanto abria. Meu coração disparou de medo, mas era isso ou esperar a criatura voltar e derrubar a porta. Caminhei lentamente pelo corredor escuro. Não enxergava nada que a luz da lanterna não iluminasse. Desci as escadas e me dirigi à porta de saída do pavilhão. Porém, antes de chegar na porta, ouvi um barulho alto vindo de cima das escadas.
se fosse um cavalo em trote, algo pesado e veloz, rosnando e correndo em direção à porta do escritório. Apaguei minha lanterna imediatamente, com as mãos tremendo, e me escondi atrás de uma das máquinas. O som do trote só não era mais alto que meu coração batendo forte no peito. Eu conseguia sentir minha respiração fazendo o peito doer. De repente, ouvi um som muito alto. A criatura estava tentando arrombar a porta do escritório com muito mais fúria do que antes. Eu sabia que tinha que fazer algo. Não sabia se continuava em direção à saída ou se ajudava José. De repente, ouvi um som agudo de metal vindo do outro lado da fábrica. A criatura parou e olhou para a direção do som. Tudo que eu conseguia ver era um vulto. A silhueta de um homem batendo com alguma coisa no corrimão de metal. A criatura imediatamente saiu disparada, em direção ao som, e pude ouvir o barulho de uma porta sendo fechada ao longe. A respiração ofegante, as mãos tremendo e o coração pulsando em meus ouvidos. Eu estava paralisado por um momento, não acreditando no que acabara de acontecer. O som da criatura parecia se afastando, os passos pesados se distanciando e então o silêncio. O silêncio pesado que parecia mais alto que qualquer outro som. Com muito cuidado, levantei-me e tentei me acalmar. Ainda com a lanterna apagada, tateei o caminho até a porta de saída. A cada passo que dava, o medo aumentava. Mas eu precisava sair dali, precisava buscar ajuda. Finalmente, cheguei à porta. A frieza do metal contra minha mão parecia estranhamente reconfortante. Com um suspiro de alívio, comecei a girar a maçaneta, mas ela não se moveu. Tentei de novo com mais força, mas a porta permaneceu fechada. Estava trancada do lado de fora. Parecia que o chão se abriu sob meus pés. Alguém havia nos trancado lá dentro. Alguém sabia o que estava acontecendo e não queria que saíssemos. A realidade da situação caiu sobre mim como um peso. Estávamos presos ali, com aquela coisa. Desesperado, comecei a bater na porta, gritando por ajuda. Mas o único som que voltou para mim foi o eco vazio de minhas próprias palavras. A fábrica estava deserta e a única coisa que me separava da ajuda era uma porta de aço. Enquanto a realidade da situação afundava, percebi que precisava voltar para o escritório. Precisava verificar se José estava bem, e precisava descobrir quem ou o que estava nos mantendo presos ali dentro. Com um último olhar para a porta trancada, apertei a lanterna nas mãos e comecei a fazer o caminho de volta para o escritório. Eu só podia esperar que a criatura tivesse afastado o suficiente para me dar tempo para voltar em segurança. Subi de volta ao escritório e me deparei com a porta toda amassada. Mal se mantinha nas dobradiças. José havia se safado por pouco. Abri a porta lentamente, tentando não derrubá-la, para não fazer barulho e chamar a atenção da criatura que a essa hora só Deus sabia onde estava. Quando a porta começou a abrir, José tentou me acertar com uma perna de mesa que, no desespero, arrancou de uma mesa do escritório. Acalmei José e pedi que fizesse silêncio. A nossa situação já estava complicada o suficiente. José estava apavorado, chorando, mãos tremendo e suando frio. Ele perguntou onde estava o monstro e eu disse que não sabia. Afinal, ele tinha corrido atrás de algo e foi por isso que ele não havia conseguido entrar no escritório. Falei sobre minha tentativa falha de abrir a porta e foi aí que o terror se instalou. Estávamos presos, no escuro, com uma criatura vinda dos nossos piores pesadelos. José olhou para mim com olhos arregalados, incapaz de processar as informações que eu acabara de dar a ele. Eu podia ver o pânico se instalando, mas sabia que tínhamos que manter a calma se quiséssemos sobreviver. Temos que pensar, José, falei baixinho, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Precisamos tentar encontrar uma saída ou, pelo menos, um lugar seguro para nos escondermos. José confirmou.
mas eu podia ver em seus olhos que ele estava perdendo a esperança. Ele estava com medo, e eu não podia culpá-lo, eu também estava. Começamos a procurar por todo o escritório, tentando encontrar algo que pudesse nos ajudar. Percorremos as prateleiras procurando por alguma ferramenta útil ou alguma pista de quem poderia ter nos trancado lá dentro. Enquanto buscávamos, um pensamento não saía da minha cabeça. Antônio. A mochila de Antônio havia estado na sala de ferramentas, perto da porta que foi arrombada. E até agora, Antônio não havia aparecido. Não sabia o que pensar. Antônio era um homem estranho mesmo, não falava muito, mas nunca o imaginei capaz de algo assim. Seria ele o responsável por nos trancar aqui dentro? Ou seria ele a criatura que estava lá fora? De repente, ouvi um barulho vindo do lado de fora do escritório. Algo estava se movendo lá fora, e parecia estar vindo em nossa direção. Rapidamente, apaguei a luz e me escondi atrás da mesa, puxando José comigo. Algo começou a forçar a maçaneta da porta, e ouvimos batidas. Wilson? Ricardo? Quem que tá aí? Era a voz de Antônio. Ele havia conseguido trancar a criatura em uma das salas de trás da fábrica, e agora estava tentando nos ajudar. Essa porta de vocês não vai aguentar por muito tempo, nós temos que sair daqui. A voz de Antônio foi uma brisa de ar fresco em meio ao terror que estávamos vivendo. José e eu nos entreolhamos surpresos e aliviados. Nos arrastamos para longe da mesa e corri até a porta, tentando abri-la sem fazer muito barulho, ou derrubá-la. Antônio? Sussurrei ao abrir a porta, olhando para os dois lados antes de sair, como se eu conseguisse enxergar alguma coisa. Você está bem? Antônio estava ofegante, suado, mas parecia ileso. Ele concordou com a cabeça, depois apontou para a direção de onde veio. A criatura está trancada em uma sala lá atrás. Não sei por quanto tempo ela vai ficar lá. Precisamos sair daqui agora. A adrenalina tomou conta de mim, e eu só concordei. José saiu do escritório atrás de nós, e todos nós nos lançamos para o corredor. Antônio nos guiou através da escuridão, cada som distante nos fazendo saltar. Precisamos encontrar uma saída, Antônio sussurrou, mantendo a voz baixa para não chamar a atenção da criatura. A porta principal está trancada, mas deve haver uma saída de emergência ou algo assim, é impossível que não tenha. Nós nos movíamos o mais silenciosamente possível, tentando evitar qualquer barulho que pudesse alertar a criatura. Antônio estava na frente, comigo e José seguindo de perto. Ele era o funcionário mais antigo da empresa, então provavelmente conhecia melhor do que a gente. E ele estava certo. A porta não iria aguentar por muito tempo, e se ela caísse, estaríamos presos com a criatura. Enquanto percorríamos o corredor, reparei em algo estranho. Havia uma luz vindo de uma das salas ao longe, uma luz fraca, mas definitivamente uma luz. Apontei para ela e Antônio parou. Isso não estava aceso antes, ele sussurrou. Pode ser uma saída. Nós nos aproximamos lentamente, cada passo nos deixando mais tensos. Quando finalmente chegamos à sala, vimos que era uma porta traseira escondida atrás de um armário velho, e a luz vinha de uma lâmpada de emergência logo acima dela. Antônio correu até a porta, agarrando a maçaneta. A porta parecia toda enferrujada e não usada há muito tempo. Ele forçou, pegou um pé de cabra, e para o nosso alívio, a porta se abriu. Eu nunca senti um alívio tão maravilhoso na minha vida. Vamos, Antônio disse, segurando a porta aberta para nós. Temos que sair daqui. E assim o fizemos, correndo para a segurança, longe da fábrica e da criatura que estava presa lá dentro. Quando finalmente estávamos livres, a porta se fechou atrás de nós, e a luz se apagou, deixando a fábrica na escuridão mais uma vez. Antônio contou que quando estava encerrando seu turno e colocando as ferramentas de volta na sala, a porta da sala de manutenção se fechou, deixando ele preso lá dentro sem as chaves que estavam em sua mochila do lado de fora. Quando ele conseguiu arrombar a porta com as ferramentas da fábrica, percebeu um vulto enorme e bizarro se movendo por entre as máquinas. Foi então que ele descobriu que a porta da frente estava trancada
e subiu para tentar encontrar algo que pudesse arrombar a porta reforçada. Enquanto nos dirigíamos ao estacionamento para buscar uma arma no meu carro e tentar encontrar Ricardo, nos deparamos com uma revelação perturbadora. Ao chegar no estacionamento, vimos o carro de Ricardo aberto. Isso não era um bom sinal. Ricardo, murmurei, olhando para o carro aberto. A porta do motorista estava entreaberta, e eu podia ver a chave ainda na ignição. Ele não teria deixado o carro assim, José disse, sua voz tremendo. Ele deve estar... Ele não precisava nem terminar a frase. Todos nós sabíamos o que ele estava insinuando. Antônio deu um passo à frente, indo em direção ao carro de Ricardo. Ele se aproximou do carro, olhando para dentro, antes de abrir a porta do motorista. Não ouvimos nada por um momento, apenas o som do vento sussurrando através do estacionamento vazio. Então, Antônio virou-se para nós, sua expressão sombria. Ricardo não está aqui, ele disse, mas o carro dele... Há marcas de garras no volante, e... Ele hesitou, engolindo em seco antes de continuar. Há sangue no carro. Na frente do carro encontramos a jaqueta do uniforme de Ricardo rasgada e um pedaço de corrente ao lado de uma chave. Olhei para José e Antônio, o silêncio se instalando entre nós. A realidade da situação começava a se infiltrar. A verdade chocante se revelando diante dos nossos olhos. José caiu de joelhos, incapaz de se manter em pé. Antônio apertou os olhos, com uma expressão de descrença estampada em seu rosto. Eu caminhei até a jaqueta rasgada de Ricardo e peguei o pedaço de corrente e a chave que estava do outro lado. Olhei para eles, confuso. Reconheci a corrente. Era o mesmo tipo que estávamos usando para trancar a porta da frente da fábrica. E a chave, eu não podia acreditar, mas era a chave do cadeado que trancava a porta. Não, não pode ser, murmurei, a compreensão se instalando. Foi Ricardo? Ricardo nos trancou lá dentro. Os olhos de José se arregalaram, a incredulidade substituindo o medo. Antônio balançou a cabeça como se recusasse a acreditar no que estava sugerindo. Ricardo nos trancou lá dentro, e a criatura... Minha voz se calou. Não precisava dizer em voz alta. A conclusão era óbvia. Ricardo era a criatura. As perguntas começaram a se amontoar em minha cabeça. Por que Ricardo faria isso? Como ele se tornou essa coisa? A realidade da situação era mais assustadora do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar. E agora, tínhamos que encontrar uma maneira de escapar, antes que fosse tarde demais. Decidimos fugir da fábrica e denunciar o ocorrido à polícia. Ricardo não tocou nos nossos carros, provavelmente considerando que não teríamos conseguido escapar a tempo da fábrica. Quando estávamos embarcando no meu carro, para sair do estacionamento, ouvimos um estrondo forte vindo do segundo andar do prédio. Era um barulho de metal caindo no concreto e estilhaços de vidro. O lobisomem, ou melhor, Ricardo, havia escapado da sala e provavelmente estava solto no pátio da fábrica, em meio à escuridão. Acelerei com o carro e nos distanciamos rapidamente, ouvindo uivos aterrorizantes vindo da escuridão da antes tão tranquila fábrica de gelo. Chegamos ao posto policial mais próximo e contamos tudo o que havia acontecido. Depois daquele incidente, nossas vidas nunca mais foram as mesmas. Os policiais nos olharam incrédulos quando começamos a relatar nossa história. Lobisomens era uma ideia absurda, de filmes de terror e lendas antigas, mas não de uma fábrica de gelo no meio do Brasil. No entanto, eles concordaram em investigar a fábrica, provavelmente esperando encontrar um invasor ou algo do tipo. Quando voltaram, relataram que o carro de Ricardo, assim como todos os outros indícios que sugeriam que ele era um lobisomem, haviam desaparecido. Tudo o que restava era uma jaqueta rasgada e uma fábrica silenciosa, com portas danificadas, indicando uma possível invasão. Ricardo nunca mais foi visto, e a polícia finalmente concluiu o caso com uma tentativa de invasão e de roubo. Aparentemente,
O dono da fábrica era filho de um famoso político local, e a última coisa que ele queria era ter o nome da sua família associado a um escândalo. As investigações foram encerradas e a fábrica foi, eventualmente, vendida. Eu, José e Antônio seguimos caminhos diferentes depois daquela noite. Eu decidi deixar o passado para trás e me mudei para uma cidade diferente, procurando um novo emprego e uma nova vida. O incidente me fez perceber o quanto a vida é preciosa e imprevisível, e eu decidi passar mais tempo com minha família e fazer coisas que realmente amo. José, por outro lado, ficou obcecado com o ocorrido. Ele passou a estudar sobre lendas e mitos, tentando entender o que havia acontecido. Acho que ele nunca realmente conseguiu aceitar o que aconteceu com Ricardo. Nosso colega e amigo era uma criatura que só existia em histórias de terror. Antônio decidiu se afastar de tudo. Ele se mudou para uma pequena cidade no interior, onde ninguém sabia sobre o incidente na fábrica. Ele começou a trabalhar em uma fazenda e, pelo que eu ouvi, parecia estar se dando bem. Não falamos mais sobre aquela noite. É um capítulo da nossa vida que preferimos esquecer. Mas eu sei que, em noites de lua cheia, todos nós olhamos para o céu e lembramos da fábrica de gelo, do uivo aterrorizante e da verdade que descobrimos. Enquanto o mundo continua a girar, todos nós carregamos o peso daquela noite conosco. Um lembrete de que a realidade pode ser muito mais estranha e assustadora do que qualquer lenda ou mito. Many days is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive.